Tem 92 anos o artista mais velho que a Companhia Maior leva ao palco do CCB numa nova criação com a autoria de Vítor Hugo Pontes. Este é um dos destaques do ensaio geral em que entrevistamos a realizadora Teresa Vilaverde sobre o filme sobre os sobreviventes de Pedrógão Grande. Descobrimos a relação do filme Nuremberg com o Museu da Farmácia, ouvimos o cardeal Tolentino Mendonça sobre o seu novo livro e descobrimos onde pode começar a ouvir concertos de Natal. Mas há mais. Fique connosco nos próximos minutos. Olhos azuis são ciúme e nada valem por mim. Olhos negros, queixume. Com memórias, mas também com as circunstâncias da idade, a Companhia Maior está de regresso ao palco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A esta hora, na Infância Neva, é o nome do espetáculo que esta companhia, criada em 2010 e que conta com intérpretes maiores de 60 anos, apresenta a partir de domingo no pequeno auditório. Tal como em anos anteriores, é convidado um criador para trabalhar com esta companhia, fundada com a missão de promover a criatividade na idade maior. Este ano é Vítor Hugo Pontes, o encenador, que regressa, mas agora com outra função. O meu primeiro contacto com esta companhia aconteceu em 2013. Eu era assistente do Nuno Cardoso e ele dirigiu a Visita da Velha Senhora, um projeto para a Companhia Maior, e eu era responsável pelo movimento. Portanto, nessa altura eu criei uma proximidade muito grande com os intérpretes e ficou sempre uma vontade muito grande de eu dirigir um espetáculo com eles. Vítor Hugo Pontes foi buscar o título, a esta hora, na Infância Neva, a 2 versos de um poema de Manuel António Pina. No espetáculo, o intérprete mais velho tem 92 anos e contracena com outros mais jovens e algumas crianças. Em palco está esse confronto com o como crescemos, diz o encenador. Acima de tudo é uma reflexão de como é que vamos envelhecendo, como é que vamos passando pela vida ou a vida vai passando por nós e que de certa forma vamos nos tornando mais puros com o passar da idade. Eu sinto que a velhice é muito próxima da infância na medida em que nos tornamos muito mais autênticos, retiramos muitos dos filtros que vamos construindo. Por outro lado, quando somos jovens, temos muitos ideais, acreditamos que vamos mudar o mundo e depois com o decorrer da vida vamos percebendo que o mundo às vezes é que nos muda a nós e não somos nós que mudamos o mundo. E isso também é importante questionar. E daí também vem o Manuel António Pina, que dá o título a este espetáculo, em que ele nos diz que muitos dos seus colegas, se olhassem para si com 20 anos, quase que teriam alguma vergonha daquilo que tentaram ser e que depois naquilo se tornaram. Este não é um espetáculo de teatro, embora assuma também a sua linguagem. Aquilo que poderá ver dias 7 e 8 e depois 10 e 11 de dezembro no CCB está mais próximo da dança. Isso não foi problema para corpos que possam já ter perdido alguma agilidade, porque afinal trata-se da Companhia Maior. Por vezes é muito mais fácil com eles porque eles já têm a experiência, portanto. Depois, no início dos ensaios, há coisas que se vão levantando, mas é estar atento a isso, porque a resistência não é a mesma, portanto tivemos que começar muito mais devagar a nível de ritmo de trabalho, porque o corpo assim o exige também, porque a resistência não é a mesma. Há momentos aqui que às vezes eu tenho um bocado de receio, porque eles chegam a um limite físico mesmo, eu começo a senti-los a respirar já assim de troco e começo a ficar um bocado preocupado, mas eles não, ou às vezes desequilibram-se e eu digo, mas tu desequilibraste? Ainda hoje foi muito curioso porque a certa altura um ia se desequilibrando e eu achei que ele ia cair e ele diz-me, Vítor Hugo, em cima do palco é tudo teatro. E eu, boa, é mesmo isso. Mas sem dúvida é uma experiência muito enriquecedora perceber como é que estas pessoas que têm uma experiência gigante nas artes performativas também, de repente se entregam e confiaram na minha proposta e estiveram comigo o tempo todo e a tentarem desafiarem-se e a evoluírem também na sua própria pesquisa física, a ganharem outras qualidades de movimento, de coordenação, coisas que às vezes já tinham sido deixadas para trás ou perdidas também, porque mais facilmente também vamos perdendo essas capacidades. Em cena, os corpos de diferentes idades. De um lado, os mais experientes, um corpo amadurecido, do outro, os mais jovens e ágeis, mas ainda sem o lastro da memória e da vivência. A esta hora, na Infância Neva, vai levar a Companhia Maior pelo país
Açores incluído. Para fazer este projeto, eu parti logo do início que não queria trabalhar com a companhia toda, porque me interessava que o projeto pudesse também circular. Eu acho importante o projeto sair de Lisboa e poder ser apresentado noutras cidades e outras pessoas poderem ver uma companhia como esta e as pessoas que são profissionais a trabalhar noutros locais do país, e felizmente vamos passar por Ponta Delgada, por Vila Real, por Braga, por Barcelos, portanto há uma série já grande de digressões. E isso para mim era muito importante, e portanto se fosse o elenco todo isso dificultava muito a circulação do projeto. Para já pode ver a Companhia Maior a partir de domingo no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, domingo às 5 da tarde, segunda, quinta e sexta às 8 da noite. A sessão de 10 de dezembro conta com audiodescrição. Fugiste. Estás preso. Fugiste. Estás preso. A realizadora Teresa Vilaverde filma as feridas dos incêndios que em 2017 devastaram Pedrógão Grande. Justa, o filme que esta quinta-feira chegou às salas de cinema, nasceu na cabeça da cineasta no dia em que percorreu a negritude daquele território. Um ano depois passei por aquela zona do país e para quem não passou é capaz de ser até difícil de imaginar, porque a partir de certo momento entrava-se em estradas e era tudo ardido, mas assim quilómetros e quilómetros e quilómetros, e era francamente muito impressionante. Aconteceu uma coisa completamente por acaso. Passei por uma estrada assim mais pequena e vi uma senhora sentada numa cadeira, uma senhora que me pareceu ser assim já um pouco velhinha, sozinha, a olhar para um vale completamente tudo negro, uma montanha em frente completamente queimada, e eu lembro-me de pensar, mas o que é que ela está aqui a fazer? Pensei, vou parar o carro e vou falar com ela. Só que há aquele momento sempre de hesitação, não é? E não parei. E ela nunca mais me saiu da cabeça. Teresa Vilaverde foi à procura destas personagens, dos que sobreviveram aos incêndios de Pedrógão Grande. Justa é o filme que mostra um conjunto de pessoas que perderam familiares próximos nos fogos, e a realizadora foi buscar essas histórias ao terreno. Decidi fazer uma pesquisa, de ir encontrar as pessoas que tinham perdido familiares, pessoas que tinham perdido todas as suas casas, com as memórias todas lá dentro, e com a ajuda da Associação das Vítimas de Pedrógão consegui chegar a algumas pessoas que me receberam em suas casas. Fui sozinha, não levei nem câmera, nem gravador, nem nada, e as pessoas receberam-me e falaram comigo. Em alguns casos fiquei mesmo muitas horas a falar com as pessoas, e foi uma coisa muito, muito, muito impressionante mesmo. Nos sonhos, quando estou dormindo, vejo tudo como antes. Acontece de acordar e pensar que não sou cega. E dá muito medo de abrir os olhos. Acho que chego a ficar horas para ter coragem de os abrir. Justa conta com a interpretação da atriz brasileira Betty Faria, que aos 84 anos interpreta a personagem de uma idosa que perdeu o marido e a visão. Mas há mais vidas dilaceradas pelas chamas, como a da protagonista, uma criança que perdeu a mãe em Pedrógão Grande. Representam coisas diferentes. Ter uma criança que, de alguma maneira, por aquilo que lhe aconteceu, ela tem um olhar que vamos percebendo ao longo do filme, que é um olhar duro em relação aos adultos. Eu acho que ela culpa os adultos pelo que aconteceu, e isso era muito importante que estivesse lá. Mas depois há um rapaz completamente perdido, que perdeu a sua família toda e não consegue mais encontrar o seu lugar, e que vive completamente isolado de toda a gente, que aos poucos, depois, para quem ver o filme, vai vendo que há uma ligação solidária um pouco entre as pessoas, e, por exemplo, esse rapaz vai sendo um pouco integrado. Há o personagem interpretado pela Betty Faria, que perdeu
o seu marido, o pai da criança, que portanto que perdeu a mulher, a criança perdeu a mãe, que tem o corpo todo queimado e que no caso é feito por um ator, enfim, que não é ator profissional, mas que revela-se um ator extraordinário e que ele, na vida real, tem de facto o corpo todo queimado. E portanto eu acho que cada um representa uma coisa diferente e que todos eles são muito importantes. Enquanto estava no hospital, quando acordava não sabia se estava a dormir ou se estava acordado por causa da morfina. Ficava sempre em dúvida. São todos sobreviventes e é sobre eles que a realizadora Teresa Vilaverde quis falar com o filme que espera possa voltar a levantar a problemática dos incêndios. Eu espero que ele seja também útil para voltarmos a falar um pouco destas coisas, não é? E não ser só cada vez que faz um ano que aconteceu alguma coisa, faz uma pequena homenagem e homenagem aos mortos e tudo isso e no geral nós quase nunca falamos dos vivos. É um pouco estranho, mas é assim, seja neste caso em concreto, seja quando, nos sobreviventes de guerras, de grandes tragédias. Vem uma nova e esquecemos a que ficou para trás e esquecemos as pessoas que ficaram para trás. E uma coisa que interessa sempre muito e que me interessou muito neste trabalho é a sensação óbvia que temos quando conhecemos pessoas que passam por estas coisas, é que essas pessoas sabem que a partir daquele momento ficaram diferentes de toda a gente e nós podemos ser solidários, podemos nos interessar, mas nós nunca vamos estar naquele lugar. Justa, a nova ficção de Teresa Vilaverde para ver nas salas de cinema. Justice Jackson? They captured Herman Goring alive. What are they going to do with him? 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, chega às salas de cinema Nuremberg. O filme, protagonizado por Rami Malek e Russell Crowe, mergulha na história do famoso julgamento dos responsáveis da Alemanha nazi derrotada na guerra. Baseado em factos reais, no filme escrito e realizado por James Vanderbilt, o ator Rami Malek assume o papel de Douglas Kipley, o psiquiatra do exército norte-americano encarregado de avaliar o estado de saúde mental dos principais líderes nazis, incluindo Hermann Göring, interpretado por Russell Crowe. Fora do grande ecrã poderá saber mais sobre este momento da história mundial em Portugal ao visitar o Museu da Farmácia, onde estão documentos originais da detenção de oficiais nazis, entre os quais o médico de Hitler, Hermann Schmidt. Mas há mais para descobrir, conta o diretor João Neto. O museu tem não só os documentos de captura de alguns dos nazis que foram responsáveis por toda esta tragédia humana que aconteceu, não só da guerra em si, o crime contra a paz, mas também pela dimensão desumana que foram as experiências médicas. E, portanto, o Museu da Farmácia tem esses documentos dos maiores responsáveis por essas experiências médicas, para além de que, como no filme é referido, por um lado é Homo Habilis, e o Museu da Farmácia tem peças que foram doadas por um farmacêutico com 19 anos que esteve em Homo Habilis, e a segunda, outra referência é exatamente ligada às imagens de Buchenwald, porque este jovem farmacêutico que esteve em Omaha foi das pessoas que libertou no dia 11 de abril o campo de Buchenwald, e ele ofereceu ao museu fotografias que ele tirou quando abriu o campo de Buchenwald. Ao visitar o Museu da Farmácia poderá também ver outra descoberta ligada a outro facto da Segunda Guerra Mundial. Não podemos esquecer, por exemplo, que foi devido à Segunda Guerra Mundial e ao desembarque na Normandia que desenvolveu toda a investigação dos antibióticos, da penicilina. A sua descoberta é acelerada exatamente porque estava previsto, infelizmente, um grande número de feridos e de mortos no desembarque da Normandia. E o Museu da Farmácia tem uma cultura de penicilina feita e assinada pelo professor Fleming. O diretor do Museu da Farmácia, que já viu Nuremberg e sublinha a importância do filme. Foi extremamente importante para a democracia a existência deste julgamento. Aliás, é referido no filme que a vontade era o fuzilamento, o enforcamento sem julgamento,
e nós não podíamos ser iguais a esses bárbaros. E daí que o julgamento, e este filme é importante exatamente porque põe o dedo de que a lei tinha que ser cumprida, a lei faz parte da democracia e é pela democracia que nós tínhamos que julgar estas pessoas. E é isso que levou exatamente também à existência deste espólio no Museu da Farmácia. Nuremberg é o filme que já pode ver nas salas de cinema. Em tempo de advento, com o Natal a aproximar-se, a música clássica convida ao espírito desta quadra este fim de semana e no próximo há 4 concertos em Lisboa com entrada gratuita com o coro dos Amigos do Conservatório Nacional e o Ensemble Efêmero. Juntam-se para um programa que conta com Bach no cartaz. Este sábado será na Igreja Nossa Senhora da Conceição ao Rato, domingo na Igreja das Mercês às 5 da tarde. No próximo fim de semana, os concertos serão às 9 da noite nas igrejas do Sagrado Coração de Jesus, no sábado, e na Basílica da Estrela, no domingo. O maestro Luís Lopes Cardoso explica o que vai ouvir no concerto Bach, Uma Gaveta e uma Viagem. O programa consiste na cantata BWV número 1 de Johann Sebastian Bach, que se chama Wie schön leuchtet der Morgenstern. É uma cantata que o Bach compôs para a liturgia luterana da Anunciação do Anjo a Nossa Senhora, que se celebra na Igreja Luterana e também na Igreja Católica, já agora, no dia 25 de março, 9 meses antes do dia 25 de dezembro, portanto é 9 meses antes do nascimento de Jesus. Depois cantamos um Magnificat de António Caldara. Magnificat é aquela oração em que Maria reflete sobre o que acontece na Anunciação. E depois, a terceira peça é um Te Deum, que é a peça festiva por excelência, que normalmente se canta, ou se reza e se canta neste caso, para, portanto, agradecer uma graça especial. Normalmente pode ser pela vitória numa batalha, pode ser pelo nascimento de um herdeiro ao trono de algum reino, e neste caso, no nosso ponto de vista, é dar graças pelo nascimento de Jesus, que é o Salvador. O mestre explica que assistir a estes concertos será um momento privilegiado para ouvir uma peça que há séculos não é tocada. Encontramos uma peça que queríamos fazer, do António Caldara, publicada numa editora online, não está editada em papel sequer, e preparámos a peça. Agora, nas últimas semanas de preparação, entramos em contacto com o editor, a informá-lo de que vamos apresentar a peça em concerto, e o editor responde-nos da seguinte maneira: ainda bem que vocês vão fazer, muitos parabéns por fazerem essa peça, e é muito provável, altamente provável mesmo, que vocês venham a fazer a estreia moderna da peça. Ou seja, essa peça muito provavelmente nunca foi apresentada em público desde o século XVIII, em Dresden, muito provavelmente, porque foi para aí que a peça foi escrita. Só há um manuscrito conhecido desta peça que está na Biblioteca do Estado e da Universidade de Dresden, e por isso deu-se este facto curioso de o nosso concerto, para além do atrativo que o programa penso que constitui, ter também tem esta particularidade extra de irmos tocar uma peça que já não é tocada há 200 anos, ou coisa assim. Pode ouvir o coro dos Amigos do Conservatório Nacional já a partir deste sábado, às 5 da tarde, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, ao Rato. Dom José Tolentino Mendonça tem um novo livro para os caminhantes, Tudo é Caminho, editado pela Quetzal, reúne um conjunto de textos do poeta e cardeal que convidam à reflexão. Nas palavras de Tolentino Mendonça, trata-se de um livro que procura estimular a procura de respostas para o sentido da vida de forma não superficial e em comunidade. Este tempo é um tempo para afirmar a esperança. Exatamente porque é mais difícil, porque é mais complexo, nós temos de encontrar talvez forças que nem sabíamos possuir. Por exemplo, hoje fala-se muito da inteligência artificial e do impacto que a inteligência artificial tem e terá cada vez mais na sociedade. Mas muitas vezes se esquece a inteligência social. Declarações do cardeal Tolentino Mendonça na apresentação do novo livro no campus da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. E a pensar no Natal, mais livros, Guilherme de Oliveira Martins, colaborador do Centro Nacional de Cultura, no Ensaio Geral, continua a trazer a sua lista de sugestões. Continuando a lista de Natal,
Começo hoje por 2 volumes de poemas. Um acabado de sair, trata-se do 3º volume da obra poética de António Ramos Rosa Nassírio e Alvim, com pós-fácio de Rosa Maria Martelo, onde se diz: a sua ensaística teve um papel fundamental para a valorização da forma poética como espaço verbal de resistência, de experimentação e liberdade. Um belo livro para refletir. Por outro lado, um ano depois da sua morte, reedita-se de Adília Lopes Dobra, uma extraordinária forma de não esquecer. Na prosa, temos um sucesso do presente, de Javier Cercas, O Louco de Deus no Fim do Mundo, na Porto Editora, uma viagem em direção à Mongólia com o velho vigário de Cristo na Terra, o Papa Francisco, interrogado acerca da ressurreição da carne e da vida eterna. Por estes dias, a Gradiva publica um volume especial por ocasião dos 80 anos do Centro Nacional de Cultura. António Alçada Batista e Edgar Morin dialogam com os seus amigos portugueses. Uma maravilhosa surpresa inesperada e tocante. Esplendor das amizades. A experiência portuguesa de Edgar Morin. Neste tempo de descoberta da literatura contemporânea, a Cavalo de Ferro publica de Laszlo Krasznahorkai, Nobel da Literatura de 2025, Erste 07769, uma sátira devastadora e profética sobre a desintegração social, o colapso ecológico, o nacionalismo e o globalismo e a fronteira entre a civilização e a barbárie. Ainda a Rota do Ouro, como a Índia antiga transformou o mundo, de William Dalrymple, na Dom Quixote, e o romance de André Pinto Bessa, Sem Remorsos, numa incursão histórica muito agradável. Acabam de sair 2 importantes livros na Quetzal. Refiro-me ao 6º e último volume da Bíblia, coordenada por Frederico Lourenço, com os 5 volumes do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, do relato da criação à chegada à Terra Prometida. E ainda, Para os Caminhantes, Tudo é Caminho, da autoria do cardeal Dom José Tolentino Mendonça. Por mim, um bom desejo de leituras fecundas. Ainda te lembras de mim? Ainda sabes de onde eu vi? Que sou esta que aqui estou. É o anúncio que marca a semana. A Lux Tour, a digressão da espanhola Rosalía, vai passar por Portugal. A cantora atua dias 8 e 9 de abril no Mel Arena, em Lisboa. Os bilhetes são postos à venda dia 11 de dezembro em rosalia.com, mas haverá uma pré-venda a partir de dia 9. Os fãs deverão inscrever-se no site da cantora. É com o tema que Rosalía canta no novo disco, em dueto com a portuguesa Carminho, que fechamos este ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana. Ainda sei cantar. Recorda-me, por favor, alguma coisa, o que for, que eu não consigo lembrar. Vem comigo pela cidade, diz-me com sinceridade se tu te lembras de mim. Onde cresci, amei, com quem vivi e me dei, ou se algo eu pus fim. Será que tu me conheces? Que o tempo passa e não esqueces quem eu fui, sou enfim. Oh, meu doce coração,
diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mí. Siempre que me acuerdo de algo, siempre lo recuerdo un poco diferente. Y sea como sea ese recuerdo, siempre es verdad en mi mente. Y si mi alma se derrama en la falta de pasado, es el olvido. Cuando muera solo pido no olvidar lo que viví. Será que tu me conheces, que o tempo passa e não esqueces que eu fui isso e fiz. Oh, meu doce coração, diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim.